Beleza, a gente vai começar. A gente vai começar um pouco da programação em Python. Então, para quem já sabe, já tem familiaridade com Python, talvez não tenha muito conteúdo novo. Mas a ideia é a gente começar do zero, né? Obviamente que aqui todo mundo já fez programação, então a gente vai passar mais rápido nos conceitos e ver as diferenças. O objetivo é focar qual que é a diferença do Python para outras linguagens de programação, né? Quais são esses detalhes do Python. Então, o ambiente que a gente vai programar é o Google Colab. Basta você vir aqui no Google, você não precisa instalar nada e digitar Colab. Aí você vai ter que fazer um cadastro, né? Provavelmente um Gmail, enfim. Aí ele já vai abrir o nosso ambiente aí de programação, beleza? A gente sempre vai abrir aqui um novo notebook. Eu vou pegar, abro um novo notebook. E esse notebook, ele tem o quê? Ele tem células de comando e células de texto, tudo bem? Então, no primeiro momento, a gente vai usar só as células de comando para a gente ir testando os nossos códigos, né? Então, a primeira coisa, qualquer linguagem de programação, a gente vê como que a gente insere comentário, né? Então, aqui seria o hashtag. Nas tarefas que eu vou passar, todo mundo vai ter que colocar aqui o seu nome. Você vai colocar lá com hashtag aluno, aí você vai colocar o seu nome aqui, tudo bem? Sempre nesse padrão. Então, beleza. Eu vou abrir outra célula de código aqui e vou começar a falar. A gente vai abrindo célula e pode ir excluindo aqui também. Beleza, vou abrir uma a mais, deixa eu excluir aqui. Qualquer linguagem de programação, a aplicação mais básica que existe é uma grande calculadora. Então a gente tem os operadores aritméticos que vai fazer. Só que além dos aritméticos, a gente tem outros tipos de operadores, né? Enfim, para tomadas de decisão. Então a gente tem os operadores básicos aritméticos em Python. Quais são esses operadores? Vou pegar aqui os operadores para a gente dar uma olhada aqui. Aqui então tá os operadores básicos aí aritméticos. Então a soma é a soma mesmo, tem a subtração, tem a multiplicação, tem a divisão que é uma barra, né? A divisão que no Python vai usar uma barra. Aqui já tem uma coisa interessante do Python. Quando se eu estivesse somando dois números inteiros, a resposta vai ser o número inteiro. Se eu estivesse subtraindo dois números inteiros, a resposta é um inteiro. Na divisão, isso já muda. Se eu estiver dividindo dois números inteiros, x barra y, a resposta vai ser um número em ponto flutuante. Então, por exemplo, se eu dividir 6 por 3, a resposta vai ser 2.0. Ele já coloca aí as casas decimais. Então, esses aí são os operadores básicos. A gente tem o operador, a parte inteira da divisão. Então, é o barra barra. Um operador interessante que a gente usa também é o operador módulo, também chamado resto da divisão. Então, está o símbolo aí de porcentagem. O negativo, ele já vem embutido aí o módulo. Então, se você quiser calcular o módulo de um número, né, a gente calcula aí o ABS. E aqui, a potência é 2 asterisco. Então, aí são os operadores básicos do Python. A gente vai lá no Colab fazer uns testes e eu vou mostrar algumas coisas interessantes aí que ocorrem no Python. Então, por exemplo, se eu quiser, né, usar como uma calculadora, eu vou somar aqui 2 mais 2, 2 mais 3. Se eu mandar executar nessa setinha aqui do lado, ele vai dar o resultado da última linha. Mandei executar aqui. Ele sempre dá o resultado da última linha. Como a nossa célula só tem uma linha de programação, deu o resultado. Agora, se eu colocasse outra operação, 2 asterisco 3, mandar rodar, ele vai me dar o resultado só da última operação. Então, eu quero visualizar os resultados. O ideal é fazer o quê? É usar o comando de visualização, é o print. Então, se eu colocar o print, aí sim, eu consigo colocar 2 vezes 3, ele vai imprimir as duas operações. Beleza. Ele vai imprimir o 6 e o 5. O Python, ele tem, como qualquer linguagem de programação, né? Ele tem algumas regras de sintaxe bem rigorosas. Se a gente errar na sintaxe, ele vai dar erro no código. E isso acontece toda hora, né? Programar significa errar. Você vai programando, vai errando, e você vai buscando erro, vai debugando. Isso daí tudo faz parte do processo de programação. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui o print, colocasse uma letra maiúscula, mandar rodar, ele já deu um erro, né? Então a gente vai, ele faz a distinção de maiúscula para minúscula. Outra coisa que causa muito erro em Python, a gente tem que ficar atento, são os espaços,
né? A gente vai ver depois que o espaço tem uma função fundamental dentro da programação em Python. Ela que define, né, na que a gente vai fazendo um laço de repetição, ela que vai definir o que está dentro do laço, o que está fora. Então, se eu usar aqui um espaçozinho que eu dou, nesse print, eu confundi aqui, tem um espaço, aí já não vai rodar, já vai dar erro também de indentação. Então, toda hora vai ocorrendo esse tipo de erro aí. Ele supõe que o print está dentro do laço? Não. Quando a gente tem laço de indentação, lá em C, você abre chaves e fecha uma chave, ali dentro tem o seu comando, né, que está dentro, que faz parte do laço. Não é isso? Você não abre e fecha chaves? Em Python não, você define o que está dentro do laço pela indentação. Você colocou um espaço e está dentro do laço. Então ele tem um papel fundamental dentro da... Então você tirar o espaço, está tirando ele do laço. Isso, exatamente. Às vezes está um espaço, um código grande, isso daí causa confusão, né? Ele acaba simplificando. Mas não tem como tirar uma linha do laço, assim. Isso está do laço assim mesmo. Não, se estiver alinhado, o que vai definir o que está dentro do laço é a indentação, é o espaçamento, né? Pelo espaçamento a gente consegue identificar se uma variável é global ou local no Python, só pelo espaçamento. E você a gente colocar aparência, né? Se eu tiver um laço e aí uma linha eu não Tá. tenho espaço nenhum. Só que Aí já acabou o laço. aqui acabou o laço e aqui já é outra coisa. Aí vai dar erro, porque aqui ele tem uma indentação que não está dentro de laço, provavelmente vai dar erro. A gente pode fazer esse teste também. Agora, uma coisa interessante, qualquer linguagem de programação tem operadores que não tem na álgebra convencional. Então aqui eu poderia usar a multiplicação, a divisão, fazer qualquer expressão da álgebra e você já consegue calcular aqui usando aquela tabela. Beleza? Qualquer expressão algébrica você já consegue resolver aqui. Agora, muitas vezes a gente precisa armazenar esse resultado. Então eu preciso guardar esse resultado. Imagina uma expressão maior. Então vou armazenar parte do resultado e depois vou armazenar a segunda parte do resultado para fazer alguma computação entre esses dois valores. E como é que a gente armazena isso? A gente armazena no comando de atribuição. O comando de atribuição é muito importante, é o seguinte. Então, se eu tivesse assim, né, vamos pensar num pseudocódigo. Eu poderia pensar assim, A recebe 3. O que está acontecendo aqui computacionalmente? Primeiro, já falando em Python, né, primeiro ele cria esse objeto aqui, chamado 3. Depois que ele criou esse objeto, ele armazena esse objeto no A. Então ele vem aqui, cria um objeto. Python tudo é objeto, né? Então a gente não vai ficar criando, a gente não vai fazer programação orientada a objeto na hora que você pensa em criar objetos, criar métodos, não. A gente vai simplesmente utilizar os objetos que já existem, né, e os métodos que já existem dentro do Python. Então, na hora que você colocou lá o 2 mais 3, você já está usando o 2 é um objeto, o 3 é um objeto. Então, quando a gente pega e faz isso daqui no Python, o comando de atribuição é isso daqui. Como que eu leio isso? Na matemática você ia ler A igual a 3. No Python você vai ler isso. A recebe 3. Então, o que está acontecendo aqui? Primeiro, ele vai lá na memória do computador, cria um objeto e coloca o número 3. Isso que ele fez. Depois que ele criou esse objeto, ele vem e vai fazer uma referência para esse objeto. O A vai fazer uma referência para o objeto. Ele vai estar apontando para o 3. Poderia pensar no A também como um rótulo. Ele vem aqui e coloca dentro daquela caixa ali que está guardado o objeto 3, eu coloco um rótulo A. Isso que é feito. Porque agora, se você pensar assim, né, é uma linguagem sequencial. Então A recebe 3, aí depois você coloca aqui, A recebe A mais 1. Essa expressão aqui não faz sentido nenhum dentro da álgebra convencional. É uma inconsistência. A igual a A mais 1, você ia ler isso, não existe. Agora, quando você pensa computacionalmente no operador de atribuição, isso já faz sentido. Por quê? Na primeira linha, vamos voltar aqui, na primeira linha, o A, ele veio aqui, né? Vamos ver o que aconteceu aqui. A gente tem duas linhas de instrução, duas linhas de comando. Ele criou o objeto 3, está lá. E o A apontou para esse 3. Beleza, o A vale 3. Então primeiro ele faz esse lado da atribuição, depois ele atribui. Aí na segunda linha, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o lado A mais 1. Quem que é A mais 1? É o valor 4. Aí depois que ele fez o valor 4, ele vem e o A passa a apontar para aqui. E o A vai valer 4. Tudo bem, pessoal? Esse outro objeto aqui, ele vai virar um lixo na memória. Posso até, pelo
função de identificação, eu posso identificar quem que é um objeto, quem que é o outro, ver o endereço da memória. Aí você vai ver que o 3 tinha um endereço de memória, aí ele criou outro objeto. Ele não modificou o 3. Ele não modificou o 3, porque o tipo inteiro é um tipo de dados imutável, ele não muda. Então o A passou a apontar para o outro. Depois a gente vai ver objetos que a gente consegue modificar o valor. Enfim. Dito isso, a gente vai voltar lá no Python. Aqui. Então aqui a gente vai, depois eu vou ver se eu passo alguns exercícios para vocês trabalharem aí. Vamos fazer aqui, ó. O A recebeu 3, depois o A recebe A mais 1. Aí eu vou mandar imprimir o A. Print A. Vou fazer mais coisa aqui. Eu vou mandar imprimir o endereço da memória do A. Como é que eu imprimo o endereço? É o ID. Se eu colocar o identificador do A, ele vai me dar o endereço da memória, tá? É uma função nativa do Python que faz isso. Aí eu quero visualizar o endereço. Eu vou colocar print, vou mandar visualizar aquele endereço. E depois, vou dar o print A e vou mandar visualizar o endereço. Tá, eu não mandei imprimir o A aqui, né? Eu podia dar o print A, só para ver. Na primeira saída do A é 3 e tem aquele endereço de memória lá, que termina com 376. Depois, ele imprimiu o A igual a 4 e mudou o endereço de memória. Beleza? Esse tipo de teste é importante quando a gente for começar a ver listas, né? Eu já vou passar um exemplo de listas aí. Eu acho que em relação a números inteiros, o que a gente ia ver é isso. Agora, se eu quiser armazenar mais de uma informação, eu vou criar um A, um B, um C, um D, um E, você vai criar um monte de variáveis? Não, a gente pode criar, o Python tem um tipo de dado nativo que é listas. Então, eu posso criar uma lista, abre e fecha colchetes, e vou colocar lá o número 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai criar essa lista aí. Aí eu comando o tipo de A. Olha lá, vou colocar outro código aqui que eu não tinha feito. Se eu colocasse aqui, ó, B igual a 3, aí eu quero saber que tipo que é aquele dado. Aí eu coloco, tá? Vou mandar rodar. Perceba lá, o B é do tipo inteiro. Ele já tem a função que dá o tipo da variável. O A é do tipo lista. Então, a lista a gente vai conseguir armazenar um monte de informação. Beleza? E ela é muito eficiente. Os códigos, as operações de listas, né? Elas são executadas aí rápidas, né? Ela tem, por trás as operações que tem na lista, já deixa, um tipo de dado aí muito eficiente. Beleza. Outra coisa que a gente pode fazer com a lista é o seguinte. Agora você vai ver. A gente pode acessar cada elemento da lista. Então, eu posso mandar imprimir, agora eu quero visualizar só o elemento, o primeiro, em computação, né, na maioria das linguagens de computação, a contagem sempre começa no 0. Tudo bem? Então, eu posso imprimir, seria o primeiro elemento da lista, a indexação dele é o 0. Então, manda imprimir o 0, olha lá, qual que é o primeiro elemento da lista? O 2. Então, ela tem quantos elementos aí? É o 0, 1, 2, 3, 4. Poderia mandar imprimir o quarto elemento, é só o print 4. A gente consegue acessar elemento a elemento. Ele tem uma função interna importante também, que ele já fornece o tamanho da lista. Então, eu tenho o len, que ele vai me dar o tamanho da lista. Quantos elementos tem naquela lista? Aí eu mando executar lá. Tem 6 elementos. Beleza? Então, eu consigo acessar elemento a elemento. Se eu quiser trocar um elemento da lista. Olha bem, eu quero trocar um elemento. Vamos fazer junto aqui. Eu vou pegar o 3. Pode falar. Ele falou que tem um último elemento que é o bar, que é para fechar o tracinho do vetor. Ali, ele está 6 centímetros. Não, eu não entendi a sua pergunta, não. Porque no C é o vetor, né? É uma lista. É porque vetor, quando a gente pensa na matemática, vetor é tudo numérico. Aqui ele aceita caractere não numérico também. Então, ele não é uma lista, seria mais ampla. Mas seria análogo ao vetor lá em C, que você coloca a barra invertida. Não, aqui não precisa nada disso. É a programação em alto nível. Mas é que ele fala assim, ele tem só assim.
O len do A. Ué. Ah, usa isso também. Ah, tá, peraí. Porque você imprimiu outra coisa. 5, desculpa. A gente imprimiu o último elemento. O último elemento era o 6. Agora eu estou imprimindo o tamanho da lista. O tamanho da lista é 5. Tudo bem? Então, isso daí toda hora a gente utiliza, né, dentro de um for. Eu quero varrer uma lista até o último elemento. Eu uso o comando len. Beleza? Agora, uma coisa que a gente usa muito eu quero acessar um elemento. Então, vou trocar o 3. Eu quero trocar o 3 por 30. O 3, qual que é o índice do 3? O índice, ele começa a contagem do 0. Então, é o 1. Então, eu poderia fazer o A índice 1 vai receber o 30. Tudo bem? Ele pega o 30 e joga no A1. Agora eu vou colocar lá. Vou mandar imprimir a lista. Vamos ver. Então, na hora que eu imprimir essa nova, não é uma nova lista, na hora que eu imprimir essa lista, olha o que vai acontecer aqui. Olha lá, ele trocou o 3 por 30. Tudo bem? Mas uma coisa fundamental no Python é o tipo de dados. Mas antes de falar do tipo de dados, eu vou fazer uma outra coisa seguinte. O Python ele aceita a indexação do 0 até o final da lista, mas ele aceita a indexação do final para o início. Então, como é que ele começa? O último elemento da lista, o índice dele passa a ser menos 1. Ele começa a contar de lá para cá. Então, se eu pegar o menos 1, o elemento, né, indexado como menos 1, recebendo 30, o que vai acontecer nessa lista agora? Ele vai trocar o 6 por 30, lá. Tudo bem? Então eu posso começar a contagem da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Só que quando eu começo do final, ele começa no menos 1. E quando eu começo do início, ele começa no 0. Então eu poderia colocar aqui, não, eu quero trocar esse outro cara. Beleza, lá. Então eu vou acessando elemento a elemento na lista. Beleza. Uma coisa importante, olha o que acontece. Eu criei a lista 2, 3, 4, 5, 6, vi o tipo. Vou tirar o tipo, que agora não me interessa analisar esse tipo. Eu quero saber o endereço que ela foi criada. Então eu vou colocar o endereço do A. Beleza? Aí depois eu troquei o elemento, né? Fui lá e troquei o elemento. O que vocês acham de colocar aqui o endereço do A? Entendeu a pergunta? A gente fez isso quando era inteiro, não fez? E o que aconteceu? Mudou. Aí vai aparecer. Aí eu esqueci o print aqui. Olha o que aconteceu. O mesmo endereço da lista original, 2, 3, 4, 5, 6, é o mesmo endereço da lista que foi modificada. Então a lista é um tipo de dado chamado mutável, a gente consegue modificar ele. E o inteiro não, o inteiro é imutável, ele cria outro objeto. E isso pode, né, num código maior, a gente vai ver, que às vezes você faz uma cópia de um elemento. Aí você está modificando a cópia, mas às vezes ele está modificando o original. Quer ver? Se eu pegar aqui o A, agora eu vou fazer o B, recebe o A. Aí eu vou modificar o B. Olha só, olha o que aconteceu aqui. Acompanharam ou não? Olha aqui. A gente fez o seguinte, olha só, a gente criou um objeto aqui, criou um objeto tipo lista, tá? Então tem uma lista aqui dentro, tem uma lista aí. Aí criou ele, colocou o rótulo nele, o nome dele de A, ele veio aqui e fez aqui, o A. Aí quando eu fiz uma cópia do B,
o que ele fez? Ele veio aqui e apontou aqui também, o B. O B está fazendo referência ao mesmo elemento. Aí na hora que eu mudei o B, ele está mudando o A também. Entendeu? Olha só. Então, na hora que a gente pensar lá no algoritmo genético que a gente vai desenvolver, vou fazer o filho. Aí você copiou o pai, está modificando aqui, mas está modificando o original também. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente pode fazer uma cópia de tal forma que faça o seguinte: eu criei o A, que é uma lista, aí eu venho aqui e crio o B, que é outro objeto. Como que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar esse operador, eu não sei se você já trabalhou com MATLAB, tem o operador 2 pontos, que é muito legal o operador 2 pontos, aqui também tem. Então você vem aqui, pega aqui, o B vai receber todos os elementos do A. Quando eu faço isso, ele cria um outro objeto B que copia todo mundo que estava no A, copiou para o B. Beleza? Aí o certo para confirmar, eu teria que imprimir aqui o ID do A. A gente vai ver que ele não modificou o A, né? Olha lá, o A não foi modificado. Olha o objeto A. 2, 3, 4, 5, 6. Ele criou o B e modificou o B. Eu poderia dar o print B aqui, né? Aí, print B. Só que agora pode até confundir, talvez seja interessante colocar uma frase ali, né? Colocar uma frase. Então é um tipo de dado como string. Eu posso colocar com uma aspas simples ou duplas. Aí eu coloco o valor do B. O valor de B vírgula e coloco o B. Aí ele vai imprimir a lista B. Olha lá, ele imprimiu a lista B, ele modificou só o B. Ficou confuso isso, pessoal? Beleza, modificou a lista B. Agora vamos lá no fatiamento, né? No slides. Se eu pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quiser acessar alguns elementos só, eu quero acessar o A, eu posso usar 2 pontos aqui, até o elemento 3. Vamos aqui que vai fazer. 0. O 3 é excludente. Na hora que eu coloco isso, o 3 não entra dentro do intervalo. Python tem muito isso, ele exclui o último elemento, tá? Então, na hora que eu mandei imprimir de 0, aquele 2 pontos, você pode pensar, 0 até 3, até o terceiro, só que o terceiro exclui. Então, ele vai imprimir o elemento de índice 0, o elemento de índice 1 e o elemento de índice 2, que ficou 1, 2, 3. Beleza? Poderia imprimir, não, eu quero imprimir do primeiro ao terceiro. Aí vai lá, o 2 ou 3. Posso usar a indexação negativa aqui dentro também. Posso usar a indexação negativa. Tá, então, esse comando aí é bacana. Agora, um comando, né? Então, aí a gente viu os operadores básicos, né? O operador aritmético, como é que a gente guarda o valor no comando de atribuição e a lista. O nosso código, a gente vai usar muita lista, né? Então a gente precisa saber manipular esses valores, e ela tem embutido, o Python tem embutido vários métodos. Então tudo em Python é objeto, beleza, é objeto. Agora, alguns objetos, alguns tipos de objeto, a lista, por exemplo, ele já fornece vários métodos para você manipular aqueles objetos. Então ele tem uma lista de métodos que a gente consegue manipular o objeto, no caso a lista. Então, se eu pegar aqui, vamos pegar, deixa eu ver se eu tenho aqui já. Aqui, ó. Não ficou muito boa essa imagem, não? Bateu foto de um livro, ó. Beleza. Então, o primeiro método que ele tem, que a gente vai usar muito, é o método append. Então, aqui, nesse exemplo aqui, né, no livro, então uma lista chamada LST. Tá? O operador, então eu tenho um objeto que é uma lista,
E quando eu quero chamar algum método para fazer alguma operação naquele objeto, ele tem um operador específico, que é o operador ponto. E tem um método. Então aqui eu tenho a lista lst.append. Então ele está chamando o método append para ser aplicado naquela lista. E o que o método append faz? Olha lá, está falando, ele inclui objetos no final da lista. Então se eu tenho a lista 1, 2, 3, 4, 5, eu coloco a.append 10, aí depois do 5 ele vai incluir o número 10, beleza? E toda hora a gente vai consultar métodos de lista, a gente tem que ficar consultando. Programar, a gente precisa aí consultar, né, vários comandos. Então, o segundo aí, tenho lá, count, ele vai contar, retorna o número de ocorrência de um item na lista. Quantas vezes aparece o número 5 na lista? Aí você usa esse método. Então já está lá. O index, o que ele faz? Retorna o índice da primeira ocorrência de um item. Então, onde que apareceu tal item? Então a gente vai usar o método. Beleza? Ponto pop, ele remove um item da lista. Enfim, tem um monte. Aqui inverte a ordem dos itens da lista. Então você tem que consultar, né, de acordo com... A gente vai usar muito aqui o append. Vamos fazer aqui o append, que a gente vai criar, na hora que a gente for criar o nosso indivíduo no algoritmo genético, a gente vai criar uma lista vazia e começar a adicionar naquele indivíduo alguns elementos. Então, se eu pegar aqui, vamos fazer, se eu colocar aqui append 20, printar, vamos ver o que vai acontecer. Lá, ele incluiu no último elemento da lista, incluiu 20. Tudo bem? Beleza. O que a gente vai usar muito? Um comando, a gente já vai começar os comandos de repetição, né? Qualquer linguagem de programação, ela utiliza o computador para fazer cálculos matemáticos de forma maciça, tem que fazer muitos cálculos. E para fazer muitos cálculos a gente vai usar comandos de repetição. Então em Python a gente tem o for e o while, né? Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro. Se eu tenho um número fixo, eu já sei que aquele comando vai se repetir 100 vezes, eu vou usar o for. Suponha que você quer fazer uma operação 20 vezes, você vai usar o for. Tudo bem? Porque o for, ele já tem um contador interno que ele vai executar um determinado comando, um número de vezes específico. Agora, se eu quero repetir uma operação até que alguma condição modifique, né? Aí você usa o while. Né? Então eu posso usar o while lá no algoritmo genético. Eu vou colocar um while, vou colocar o algoritmo rodando até achar um indivíduo factível. Você sabe quantas vezes ele vai rodar esse while? Não. Esse laço? Não. Então eu vou usar o while. Não, mas eu quero preencher os elementos do meu algoritmo. De uma lista que tem 20, aí eu uso o for. Oi? Aí você já sabe o tamanho da tabela verdade. Eu vou usar um while? Não. Já sei, eu vou usar um for. Então for olha aqui, essa é a sintaxe do for. Essa é a sintaxe do for. Só fiz, ele já tem um contador interno, né? Coloquei como i, e esse i, ele vai varrer. Quando eu uso o range, o que ele faz? Ele começa do 0 e vai até o número que eu coloquei ali, até o 10. Só que o 10 é excludente. Aí o que eu fiz dentro desse for? Eu mandei imprimir o i. Tudo bem? Mandei imprimir. Então ele começou a imprimir de 0 a 9. De 0 a 9. Vejam bem, eu peguei, olha a indentação como é que é importante. Se eu fizer aqui, olha lá, já deu erro, que eu estou mandando imprimir o i, aquele i não existe. Porque o i só existe dentro do for. Quando eu tirei a indentação, aquele i já não existe mais. Já está fora do for. Tudo bem? Então, é a indentação que vai colocar. Agora eu posso varrer, olha que legal, eu posso varrer
numa faixa de valores. Aí eu quero de 2,10. Olha como é que vai se comportar o i. Ele começou do elemento 2. O 2 ele vai incrementando até o 10. Beleza? Não vou colocar 10, vou aumentar aqui um pouquinho, vou colocar 20 aqui. Mas eu quero que o passo dele não seja de 1 em 1. Eu quero que o passo seja de 3 em 3. Vamos começar. Vamos ver. O que aconteceu aqui? O 2. Não, desculpa, o passo é o último. O passo é o último. Tudo bem? Eu quero de 2 a 20, passo 3. Vocês ficaram quietos, né? Oi? 2, 3, lá, aí você vai dando passo a passo. Beleza? Então, quando a gente for criar o nosso indivíduo, lembra da aula passada? Ele não começava de 3 em 3, não é uma porta lógica? Então, eu vou ter que fazer um for, que a cada 3 elementos aí vai colocar uma porta lógica. Vamos fazer. Agora, se eu quiser criar uma lista, eu vou criar um indivíduo. Qual que é a primeira parte que a gente vai criar um indivíduo? Geralmente a gente cria uma lista vazia e vai preenchendo, a gente começa a preencher essa lista, tudo bem? Então o comando, vamos excluir essa. Vamos lá, como é que eu crio uma lista vazia? Eu vou pegar o A, ele criou uma lista vazia. Aí dentro, eu vou pegar um for, vamos falar que o N é o tamanho do A. Vou colocar o tamanho do A igual a 10. Aí eu coloco lá for coloco os 2 pontos, né, que é aí eu coloco a.append elemento 0. Vou mandar o print dentro do for. Internet que eu acho que deu uma. Aí. Ele foi adicionando uma a uma. Olha como é que ficou. 0, depois 0, 0, ele foi adicionando até lá embaixo. Toda vez que a gente for criar uma lista, é um padrão que a gente vai seguir. A gente vai fazer isso daí. Até lá no indivíduo. Eu gosto de criar uma lista 0, aí depois eu vou preenchendo aquela lista, tá? Vamos usar esse padrão aí. Se eu quiser criar uma matriz, que é uma lista de lista, aí eu faço 2 for, a gente consegue criar uma matriz. Agora, se eu pegar aqui, olha bem, eu só tirei aquele print ali de dentro. Olha lá, ele faz o for todo, depois ele põe só o A. Beleza? Então, olha a indentação como é que é importante. Olha a indentação como é que é importante. Eu vou passar alguns exercícios básicos, pessoal, para vocês manipularem e programar um pouco isso daí que a gente falou, tá? Enfim. Vou parar aqui, ó. Então, beleza. Então, a gente vai começar fazendo a criação do indivíduo. Quais são os dados de entrada? Vamos fazer junto aí, pessoal. Quais são os dados de entrada? As portas que a gente vai utilizar. Quais tipos de porta a gente vai usar? Eu vou fazer uma lista com essas portas. Eu vou colocar end, or, colocar 3 portas. E XOR. Coloquei como caractere mesmo, tá? Então, esse AND, OR e XOR não são operadores. Simplesmente para a gente criar um indivíduo. Quantos nós vai ter um indivíduo? Vou colocar com 4 nós? 4 nós.
Beleza. Qual que vai ser o tamanho desse indivíduo? Lembra ano passado o que a gente fez? Cadê o indivíduo aqui da aula passada? Pessoal, vocês lembram da aula? Eu perdi qual que foi o... Estava aqui, né? Enfim, então vamos fazer aqui. Como é que era a cara do indivíduo? Coloquei 4 nós? Então a gente quer assim, 1, 2, 3, 4 nós. 4 nó. Cada nó desse vai ter 3 informações. As entradas e aqui no final é uma porta. Pode ser uma END, uma OR ou uma XOR. Então vai ter essas informações aí. Beleza? Mais ou menos assim. Ficou feio o desenho aí, mas vocês estão entendendo. Então aqui é o nó. Como vai ser a numeração do nó? Ele começa... Eu tenho que saber quantas variáveis de entrada a gente vai ter. Se eu estiver trabalhando com a tabela verdade de 3 variáveis de entrada, A, B, C, vai ser 0, 1, 2. Esse daqui vai ser o nó 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6. Além disso, a gente vai colocar aqui no final aonde ele vai ser conectado, que é a saída do indivíduo. Saída. E além disso, eu vou acrescentar mais uma informação, que é a pontuação dele, o fitness. Eu vou colocar fitness. Então eu quero criar um vetor, uma lista, né, que tem aquele formato ali. Então quantos elementos vai ter essa lista? Se eu estou trabalhando com 4 nós, vai ser 4 vezes, é o número de nós, vezes 3, mais 2. Tudo bem? Então vamos lá. Nó 4. Aí eu tenho que saber quantas variáveis de entrada lá. Eu vou chamar nvar igual a 3. Essas daí são as variáveis de projeto. Variáveis de projeto. O tamanho do indivíduo, tamanho do indi, vai ser o número de nós vezes quanto? Vezes 3. Não é isso? Número de nós vezes 3, mais o que? Não precisava colocar o parênteses não, mas eu gosto de colocar. Esse eu coloco 3, você poderia colocar N lá. Não, porque o N vai foi uma coincidência. Eu posso ter um exercício que eu vou resolver que vai ser 4 linhas da tabela verdade, né? 4 variáveis na tabela verdade, 5. Ali é o número de nós. Então esse é o tamanho do indivíduo. Essas variáveis aqui são as variáveis de projeto. O tamanho do indivíduo eu vou chamar de variáveis auxiliares. Tudo bem? E a gente vai completando essas variáveis aí. Por enquanto essa é só essa. Ao decorrer do código a gente vai usando mais. Vou abrir outra célula de código só para organizar aqui. Então eu quero, na verdade, a criação do indivíduo ficou na outra célula, né? Aqui eu vou deixar as variáveis, aqui eu vou colocar a criação do indivíduo. Como é que eu crio uma lista então? Qual que é o padrão que a gente cria uma lista? Eu vou criar uma lista vazia, um indi. Criei uma lista vazia. Eu vou preencher ela com 0 e depois eu vou fazer o resto, tá? Só para o indi. Como é que eu crio uma lista cheia de 0? Eu uso o for. Qual que é o tamanho dessa lista? É o tamanho do indivíduo. É o tamanho do indivíduo. Beleza? E eu vou colocar indi ponto append
0. Eu vou mandar imprimir o indivíduo. Vou imprimir o indivíduo fora do for, né? Vamos ver o que aconteceu. Eu vou executar tudo. Como eu separei as células, eu tenho que ir em ambiente de execução, executar tudo. Ele vai executar as duas células. Se não tiver nenhum erro de sintaxe nem de lógica, ele vai dar o resultado aí. Olha lá. Tudo bem, pessoal? Se eu fizer um for agora, depois a gente pode melhorar isso, tá? Vou fazer mais de um for, depois vou falar, não, vou juntar todos esses for em um só. Mas olha o que eu vou fazer. Vou fazer um for tamanho do índice que eu coloquei. Só que eu quero o passo dele de 3 em 3 para eu colocar a OR, as portas lógicas. Entendeu? Vou colocar a porta lógica lá. Então aqui, como é que a gente coloca o passo? Vou testar aqui, tá, pessoal? Não estou lembrando se é só viu, eu acho que já dá o passo. Vamos ver se já dá o passo aqui. Faltou aqui, ó. Aí no range. Colocando. Desculpa, o que você falou? Sim, sim. Tá, eu só estou acessando aqui. Ele não está acessando. Será que eu tenho que colocar o início? Entendeu? Tem que melhorar isso aqui. Não tá bom não, tá? A gente tem toda programação, a gente tem que sempre ficar atento ao fechamento. Onde que ele está pegando o primeiro elemento, onde que ele está pegando o último. Aqui ele já está pegando o elemento a mais. A gente vai ter que rever o fecho ali, porque esse 9, o último 9, ele tinha que estar anterior, tá? Aí na próxima aula que a gente vai fazer o indivíduo certinho. Se vocês quiserem já ir pensando como que eu preencho esse indivíduo, né? Então qual que é a ideia? Qual que é a ideia? É colocar 9 nesses pontos aqui, ó. 9 numa porta lógica, é de 3 em 3. Ele está pegando errado aqui. Não é para pegar esse cara, é para pegar esse, né? Aqui é a entrada da porta lógica, aqui é a saída. Tudo bem? Tem que colocar o 4 no 3. 3 em 3, mas vai começar no 2. Agora deu certo, tá vendo? Tá vendo porque que a gente tem que ir testando? Ele tem que começar aqui, porque daqui vai ser uma porta lógica, as entradas da porta lógica. Aí depois tem a entrada da outra porta lógica e a porta lógica. Entenderam? Aí entrada e porta lógica, entrada e porta lógica. Então ele estava acessando errado. Então a gente começa no 2, até o tamanho do indivíduo, o passo de 3 em 3, tá certinho. Só que eu não vou colocar como 9. Quem que eu vou colocar? Vai ser uma porta lógica? Ah, vou colocar um OR. Ah lá, só que eu não quero colocar sempre OR. Eu quero isso, eu vou sortear alguém de lá. Vou ver um sorteio randômico. Aí na próxima hora a gente vai ver como que a gente trabalha com número randômico. Eu não vou fixar uma OR. Eu só fiz esse teste inicial para você visualizar, ó, tá coerente. Mas não vai ser OR, eu vou sortear. Como é que eu faço esse sorteio aleatório? Pseudo aleatório, né? Beleza, pessoal? Então eu vou parar de gravar aqui, ó. A aula que vem a gente continua.